CBN, Emprego e Oportunidades. Já começamos aqui no Emprego e Oportunidades com o Dimas Faccioli falando de uma pesquisa inédita do ecossistema Great People e Great Place to Work, que revelou as 14 principais prioridades das empresas para a gestão de pessoas em 2024. Entre as principais estão o desenvolvimento e capacitação das lideranças, a cultura organizacional, o engajamento das equipes, enfim, muita coisa para a gente discutir com o Dimas Faccioli hoje. Bom dia, Dimas. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Regis. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Ribeirão Preto. Pois é, essa pesquisa ela foi publicada aqui pelo Valor Econômico, agora em fevereiro, né? E ela retrata aqui uma pesquisa feita pela GPTW com diversas empresas brasileiras, né? Indagando sobre quais seriam as principais prioridades, né, para gestão de pessoas em 2024. E além das que a Fernanda já citou, né, a desenvolvimento e capacitação das lideranças, cultura organizacional, engajamento de equipes, comunicação interna e ações relacionadas à saúde mental. Então, o desenvolvimento e capacitação das lideranças foi destacado por 43,6% das empresas e é visto como crucial para o sucesso organizacional, obviamente porque essa camada da organização é a camada que liga, né, as questões estratégicas à operação das organizações, né, trabalha muito fortemente com as pessoas, né, com os principais funcionários da organização. 35,9% das menções falou sobre a cultura organizacional, que é vista como um pilar fundamental para o alinhamento e motivação dos colaboradores, né? Então, a cultura, obviamente, tem muita influência sobre as questões do ambiente, né? O engajamento das equipes foi apontado por 32,2% das empresas como uma prioridade, enfatizando a importância da participação ativa dos funcionários nos objetivos da empresa, e 29,9% das organizações citaram a comunicação interna eficaz, né, por ela ser essencial para manter todos informados e alinhados com as metas e valores da organização. E, por fim, ações de saúde mental foram citadas por 28,9% das empresas e reflete uma crescente preocupação com o bem-estar emocional e psicológico dos colaboradores. Além disso, Reger e Fernando, o desenvolvimento e capacitação das lideranças continuam sendo uma prioridade das companhias por diversos motivos aqui citados pela pesquisa, né? O impacto na performance organizacional, que líderes eficazes são cruciais para o sucesso de organização, pois eles influenciam a moral da equipe, estabelecem direção estratégica e impulsionam a execução dos planos de negócios, né? Também são responsáveis pelas mudanças no ambiente de negócios. O ambiente de negócios está em constante mudança, com novos desafios e tecnologias que a gente vem falando aqui, emergindo regularmente, e líderes bem preparados são capazes de navegar por essa mudança e conduzir suas equipes através delas, né? Também depende muito das lideranças, obviamente que depende muito das políticas da organização, mas quem coloca em prática as políticas são os líderes, a retenção de talentos, né? Bons gestores de pessoas ajudam a reter pessoas, ajudam a desenvolver pessoas, né? Que é um outro item bastante citado também, que líderes capacitados têm melhores condições de desenvolver as habilidades de seus subordinados. A execução estratégica também é a capacidade de traduzir estratégia em ações efetivas, é uma competência chave dos líderes. Gestão de crises e comunicação e feedback. Obviamente, as pessoas crescem com esse processo, né, de comunicação, de feedback, e a falta dela, a falta de uma comunicação clara e de feedback são pontos que as chefias sempre precisam trabalhar, né, indicando a necessidade de melhorar essas competências entre os líderes. E, por último, aqui a saúde mental. Com o aumento dos afastamentos de questões relacionadas à saúde emocional e mental, a liderança é fundamental para criar estratégias, né, que cuidem do bem-estar dos colaboradores. Dimas, e o que é destacado aí como sem interesse? O que o pessoal perdeu o interesse nos últimos anos? Tem alguma coisa que a gente possa apontar como, apesar de ser estratégico, o pessoal não está pensando muito nisso? Então, a pesquisa aqui cita essa questão
do desinteresse nas questões relacionadas à inclusão social, à diversidade, né? São temas que, aí a questão da tecnologia, que a gente vem falando muito aqui, que são temas bastante importantes, mas foram apontados aqui como um dos itens, né, que tem perdido o interesse da questão da gestão de pessoas. Talvez seja um reflexo específico dessa pesquisa, mas ela apontou essa questão aqui, né, da diversidade, inclusão e inteligência artificial como assuntos que não estão em queda do ponto de vista de interesse. É, Talvez estejam em queda do ponto de vista de prioridade, mas não necessariamente eles vão deixar de acontecer, né, Fernanda e Régia? Mas, de fato, foi apontado aqui na pesquisa essa questão como uma queda de interesse dos gestores, né? Talvez estejam um tanto cansados de discutir isso, mas ainda vai ser algo que eles precisam discutir bastante. Até porque a gente sabe, quando a gente fala de tecnologia, que não adianta remar contra a maré, né? A tecnologia vem, você tem que saber utilizar como ferramenta aí de trabalho. Por mais que você não goste, ou que você não tenha interesse, né? É inevitável. É inevitável. Talvez outros temas aqui, né, como os que foram citados, estejam aí em evidência, né? Mas de fato não vai ter como escapar, né, dessa questão de diversidade, inclusão e inteligência artificial. Ô Dimas, deixa eu puxar a sardinha para o nosso lado aqui e falar sobre comunicação, que eu vi que um dos itens aqui da pesquisa, que é destaque aqui, é a comunicação interna, né, que é citada aí por 29,9% das organizações. A comunicação interna, quando ela é eficaz, ela faz diferença, Dimas? Porque eu acho que tudo, na verdade, está interligado. A gente fala de comunicação, de engajamento de equipe, da cultura, mas se você não faz tudo isso junto, né, a coisa parece que não funciona. Às vezes você projeta, programa, né, planeja uma série de coisas, mas você não cuida da comunicação, né? Então aí você esquece de combinar com o time, né? Esquece de combinar ou de comunicar da maneira eficiente. Então, ela é essencial num processo, né, em qualquer organização. Então, se você não comunica da maneira adequada, as pessoas vão entender do jeito que elas quiserem entender. Ou se há ausência de comunicação, isso não costuma chegar, de fato, no chão de fábrica, onde precisa chegar para a gente poder combinar, né, com o time todo o que é que precisa ser feito. Então, ela é crucial, sim, ela está, como você disse, em todas essas questões. Então, não adianta nada a gente planejar, organizar e ter um objetivo se ele não for entendido pelas pessoas, se ele não for bem comunicado, se as pessoas não aderirem a essa questão também. Então, sem dúvida nenhuma, a comunicação é essencial em todos os outros quesitos que a gente colocou aqui. A gente não consegue, por exemplo, criar uma cultura organizacional se você não tem comunicação. As pessoas não vão entender Não o que vão. que isso se trata. Ou até mesmo ter um mecanismo de ouvir também, né? Que é super importante. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, esses processos são muito importantes. A gente vê muitos objetivos ou muitas campanhas, por exemplo, não dando certo das organizações, porque as pessoas não sabem direito, né? Às vezes você, por exemplo, é muito comum você falar, agora nós estamos com a promoção desse determinado produto ou desse determinado serviço, e as pessoas não estão bem informadas sobre isso, né? Então a gente planeja, vai lá na agência, gasta dinheiro, faz a propaganda, mas não combinamos com o time direito, né? Ou não combinamos direito. Então a gente faz a externa, mas esquece de fazer o processo de comunicação interna. E sem dúvida nenhuma, essa questão de ouvir é essencial, né? Porque a gente precisa saber como é que o público escuta isso, né? Como é que o nosso público interno escuta, qual é a linguagem que eu tenho que adotar ali. Então, talvez não seja a mesma linguagem que eu esteja falando lá quando eu estou planejando, que eu estou falando para o pessoal das operações. Isso pode ser diferente, eu preciso traduzir isso para ele. Isso é ainda mais grave quando a gente pensa em saúde, né? E um dos itens apontados nessa pesquisa é exatamente as ações de saúde mental. Que se você não informa, não tem um canal, como o Réger falou, para que as pessoas possam se manifestar, não tem como você saber, na verdade, se aquela pessoa está bem. Sim, nem se você não tem como tratar isso, né? Às vezes a pessoa até comunica, né?
Mas tá bom, é só uma comunicação. Você não ouviu, como o Regis disse, você não ouviu a pessoa e não deu nenhum tratamento para aquilo, né? Então você não fez aquela informação passar para frente, ou não tomou nenhuma atitude, nenhuma ação em relação a essa questão. E as pessoas continuaram doentes, as pessoas continuaram faltando do trabalho, as pessoas continuaram indo embora, né? Porque a gente não deu o tratamento adequado numa comunicação que foi feita especificamente aqui a gente está falando dessa questão de saúde, mas outras questões também precisam ser consideradas aqui, porque a empresa não teve ouvido, os líderes tiveram ouvido, por isso que a gente falou muito de líder aqui, porque ele é o primeiro contato, né? A gente fica pensando, fala, eu tenho que falar no RH, mas quem é o gestor das pessoas é o líder, em primeiro momento. O RH é uma área que vai apoiar sem dúvida nenhuma, a organização e esses líderes também, mas eles são os primeiros, ele é o primeiro contato de qualquer pessoa dentro da organização. E pesquisas como essa ajudam a orientar o pessoal de gestão de pessoas, de RH, num sentido de movimentação e de conhecer o próprio setor, né? Sim, sem dúvida. Deveriam, né, de fato, ser um ponto de reflexão, né, para as lideranças e para as organizações. Sim, Fernando e Regia. Muito obrigado, Dimas. Nos falamos na semana que vem. Boa semana. Obrigado a vocês, um grande abraço. Boa semana a vocês e a todos os ouvintes. Boa semana, Dimas.